meninos, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de cada um. Hoje nós daremos prosseguimento, a nosso estudo referente ao conto, e eu sou a professora Elaine, professora de produção de texto e literatura do sexto ano. Alguns, com certeza, já estudaram conto em outras séries, porque o conto é considerado um gênero extremamente importante no estudo da narrativa. Então, ali com a professora Lisandra, a Flávia, com a professora Sandra, o ano passado, vocês tiveram várias atividades que relacionavam a esse gênero. Agora, no sexto ano, retomamos, o estudo referente a esse gênero, mesmo porque nós temos livros literários que estão interligados ao gênero conto, além do nosso projeto anual chamado Contos e Lendas. É um projeto muito bonito, de grande perspectiva, artística, e nesse projeto nós fazemos referência, além do estudo do conto, à exploração da dança, à exploração de declamações poéticas, a apresentação coletiva e individual. Vocês vão gostar muito de fazer. É um projeto que faz referência ao nosso trabalho no segundo semestre. E, para iniciar a nossa aula, o que é, na verdade, a estrutura do conto, Quais são os elementos que norteiam, esse gênero? Como nós estamos tratando com um conto maravilhoso, eu achei importante que eu trouxesse para vocês analisarem juntamente comigo, por meio de uma leitura, um trecho que vai trabalhar alguns elementos estruturais do conto. Esse trecho, esse fragmento textual, é referente ao conto As Três Penas, um conto muito explorado, conhecido, com certeza vários alunos já o leram. Então vamos lá? Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 deles eram inteligentes e sensatos, porém o mais novo era chamado Simplório Bobalhão. Quando o rei sentiu que estava ficando fraco, começou a pensar em deixar o trono, mas não sabia qual filho deveria passar a coroa. Pensou muito, chamou os 3 filhos para junto dele e falou: saiam em viagem, aquele que trouxer o mais lindo tapete será meu sucessor. Mas, para que não houvesse discussão entre os 3 em relação ao caminho a seguir, o rei levou-os para a frente do castelo, pegou 3 penas e soprou-as para o ar, dizendo: a primeira voou para o oeste, a segunda para o leste, e a terceira caiu no chão perto do mais novo. Assim, um irmão foi para a direita, o outro tomou a esquerda, mas ficaram zombando do mais novo, que não poderia ir para lugar nenhum, porque a pena tinha caído no chão e ele teria que ficar ali mesmo no lugar. Cheio de tristeza, o rapaz sentou-se no chão. De repente, notou que havia um alçapão ao lado da pena. Abrindo a tampa, encontrou uma escada e por ela desceu. Viu-se então diante de outra porta, bateu e pouco depois uma voz gritava lá dentro: verde moça pequenina, perninha aqui, perninha lá, vai ver para mim agora quem é que lá fora está. Abriu-se a porta e o jovem deparou com um sapo grande e gordo, cercado de umas quantas ranzinhas, ok? Então vamos lá. Para se falar de conto, para se falar de estrutura, desse gênero, bastante importante, vamos pensar em elementos que marcam, esse trecho aqui que nós estamos analisando. Vocês devem ter observado que eu fiz aqui um grifo, na verdade um grifo não, eu sublinhei algumas expressões, algumas palavras no nosso trecho, para nós podermos fazer um levantamento desses elementos estruturais. Inicialmente, o conto ele é um gênero que se marca por meio de expressões que são consideradas expressões indefinidas de tempo. Quando eu coloco aqui era uma vez, eu tenho aqui uma expressão que é considerada uma expressão indeterminada. Eu não sei em que momento da história, em que momento, do passado, essa situação ocorreu. Então, geralmente você vai encontrar expressões como era uma vez, certo dia, dizem por aí, em uma terra distante. Então, essa expressão aqui marca muito a característica específica do que nós consideramos o parágrafo introdutório, tanto no conto de fadas quanto no conto maravilhoso. Além disso, nós temos a apresentação dos personagens. Nós temos 3 personagens, porque são 3 filhos, e nós temos 2 deles
são caracterizados como inteligentes sensatos e o mais novo caracterizado como simplório e bobalhão. Vocês devem ter observado que esses dois personagens aqui, os dois irmãos mais velhos, eles são considerados diferentes no que diz respeito à caracterização e a caracterização no modo como eles são apresentados. Eles são inteligentes, eles são sensatos, e o outro é considerado simplório ou bobalhão. Simplório, talvez numa perspectiva de inocência, né? Então o rei, ele já se sentindo fraco pela idade, sentindo fraco por situações que eram inevitáveis, ele não queria o quê? Ele não queria ser injusto com seus filhos. E ele traz aí, então, uma situação em que esses personagens eles saíram da zona de conforto, em especial esse terceiro personagem, que é considerado o protagonista da história, tá? O bobalhão, ele vem para realçar a figura do herói. No Conto Maravilhoso, nós temos sempre o herói e o anti-herói, que é o antagonista. Os dois irmãos, eles serão caracterizados aqui como antagonistas. Então, o rei, ele cria aqui uma situação, né, que traz uma ideia de desconforto para esses três filhos, porque esses três filhos, eles terão que passar por uma prova, eles serão submetidos a uma prova, em especial o bobalhão. Então, eles vão fazer o quê? Sair em viagem. E onde é que passava essa história? No castelo. É tipo no Conto Maravilhoso, nós observamos espaços delimitados, né? Então, os espaços, eles são bem restritos. No caso aqui desse conto, apresentou-se o espaço do castelo, mas poderia ser uma floresta, poderia ser um bosque. E essa viagem, né? Essa perspectiva de trazer o desconforto, né? E ela está no âmbito de qual estruturação, de qual característica do conto? Em especial quando o herói ele é colocado ele é submetido a uma prova. No caso, o bobalhão, ele vai ter que fazer o quê? Sair do espaço onde ele está, do castelo, e ir para situações que até então, para lugares inusitados, que ele não conhecia e que eram novos para ele. Então, o que aconteceu? O rei, ele se utiliza de uma pena, a primeira vai para o oeste, a segunda vai para o leste, a terceira cai no chão, perto do mais novo. Assim, o irmão foi para a direita, o outro para a esquerda, mas ficaram zombando do mais novo, que não poderia ir para lugar nenhum. Então, os irmãos sempre estão o quê? Subestimando a força e a capacidade desse terceiro irmão, que é considerado o irmão mais novo. Mas, em uma situação, né, numa quebra da normalidade da vida do bobalhão, eis que, depois de se encher de tristeza, o coração estar entristecido, ele se depara com uma situação. E o que ele encontra? Ele encontra um sapo grande e gordo, um sapo falante. Então, é muito típico no Conto Maravilhoso você observar objetos falantes, animais falantes, né? Porque o Conto Maravilhoso, ele traz a perspectiva do encantamento, ele traz a perspectiva do que é irreal, do que é considerado encantador. Aqui, a professora fez o quê? Ela fez um levantamento, a partir desse trecho que nós analisamos, de elementos que estão presentes, né, nesse trecho e que fazem parte da estrutura do conto. Então, expressão temporal marcado com tempo indeterminado, nós vimos no início do conto. A apresentação dos personagens também lá no início, os três irmãos apresentados a partir de adjetivos, né? Então, bobalhão, simplório, sensatos, inteligentes. A apresentação do espaço, que no caso seria o castelo. A figura do herói seria o bobalhão ou simplório, anti-heróis, os dois irmãos. Quebra da situação inicial. O rei se sente fraco e apresenta uma prova para os irmãos, né? Ele pede a esses filhos que busquem um tapete. Era o que ele queria, porque ele queria testar a capacidade de cada filho, né? O herói é submetido a provas. No caso, o bobalhão é subestimado por seus irmãos e é submetido à prova. Elementos mágicos surgem. Quem que seria ali, no caso, elementos mágicos? O animal, que seria
O Sapo Gordo. Olhem só, essa quebra inicial no conto maravilhoso, ela pode dar por meio de um problema para ser resolvido, uma maldade que muda o rumo da história, um castigo por parte do anti-herói, uma prova inesperada para o herói. No nosso caso aqui, nós temos uma prova inesperada para o herói, né? Que ele precisa resolver um problema e ele precisa encarar essa prova, no caso, colocada pelo seu pai. Elementos mágicos. Será que nós tivemos ali um objeto, uma poção mágica, um tapete voador, pães falantes, um fuso mágico ou animais falantes? No nosso conto são animais falantes, mas em outros contos, se você pensar aí, pelas suas leituras, né, experiências leitoras, você deve observar em vários que você leu que tem sempre um elemento desse aqui que foi citado, ok? E, por final, expressão que marca tempo indefinido. Há muito e muito tempo é uma expressão muito conhecida, ela é muito típica também no Conto Maravilhoso. No nosso conto, se inicia com a expressão era uma vez. E pode aparecer também a expressão certa vez, dizem por aí que em um certo dia. Então, queridos alunos, esse é um modelo de análise para facilitar o andamento de outras análises que ainda virão. Eu espero que vocês se debrucem sobre esse material a fim de que possam também produzir em uma outra videoaula, eu apresentarei essa tarefa, produzir um conto, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus e aproveitem para estudar bastante. Um beijo.